trazendo hoje, falando sobre virtualização infantil aqui. Isso mesmo, olha, começo falando para vocês que não se nasce pais, né? Se torna, se constrói, se aprende. Não existe manual para educar, né? E uma criança, você coloca, ela é um papel em branco, né? É uma folha A4. O que você colocar lá vai ficar, né? Os primeiros anos da infância, eles são muito decisivos. Por isso que é virtualização que eu estou falando. O que é virtual? Não é físico, né? Então, é o comportamento da criança que, se ela for, por exemplo, adulterada, né? E a gente sabe que a nossa cultura nos permite que a gente tenha um beijinho, um selinho e coloque toda a carga que é de pessoas adultas na criança. Não tá legal isso, não tá certo. Certos profissionais veem isso como problemas de comportamento que não são legais, que precisa de um acompanhamento. Bem, eu não estou aqui para julgar os pais, os tios, o amor e o carinho e a afetividade da família, mas eu estou aqui para dizer para vocês o que acontece de real, tá? O que é questionado por alguns profissionais e o que pode mudar na criança. Bem, a criança é um ser social em desenvolvimento civil, né? Que é a vida social dela, e psicomotor. É o intelecto, né? Esse crescimento do intelecto e a motricidade, que é o desenvolvimento, né? O crescimento mesmo das pernas, braços, músculos e etc. O ser social nunca está pronto e acabado, né? O ser social nunca está pronto e acabado mesmo, indiferente de ser criança ou não. Porque a criança, ela é um adulto em miniatura. Ela pensa, ela age, ela entende, ela só não verbaliza, porque ela não tem experiência suficiente igual um adulto e ela não se entende. Mas a pureza e a falta de mácula dessa pureza é onde eu falo que não há adulteração na criança, faz com que a criança seja um ser primitivo, professor. Ela é uma anteninha mesmo, e aí ela te passa com clareza, sem mentira, com todas as verdades e a transparência que a criança tem para você. E isso é muito lindo na criança, é o melhor que há, né? Então, a criança só entende educação quando ela é orientada. Então, por isso, a gente precisa sempre falar a verdade, clara e concisa, e que é eficaz na educação. Agora eu já estou falando na sala de aula, os professores dentro da escola, né? Então a lei entende, né, que é responsabilidade dos pais, viu? Também essa questão de ensinar também a parte moral da criança, viu? O caráter, isso é dever da doutrina, ou seja, da igreja, e dever dos pais. A escola está ali para ensinar educação de disciplinas, matemática, português, geografia, história, que é o núcleo comum, e as outras, né, do núcleo diversificado, né, que podem ser outras matérias, mas as de peso mesmo é história, geografia, matemática, português e ciências, né? Isso para crianças. Já na adolescência, aprende-se já para entrar no mercado de trabalho. Hoje, com essas possibilidades de jovens aprendizes, a cidadania é mais presente por causa do mercado de trabalho. Cidadão vem de cidadania. Então, quando a civilidade foi imposta no mundo, houve essa necessidade, essa possibilidade, né, do homem civil de aprender sobre o mercado de trabalho, dos artesãos e etc, né? Então,
Então, olha, o rigor de disciplina, né, é necessário, é preciso, porque essa, essa forma clara e concisa é eficácia na educação normativa. As fases humanas nos faz crer que a criança é só um ser inexperiente e por isso o professor é um orientador dentro da civilidade e do caráter moral da criança. Isso mesmo, ela é um ser que está em aprendizagem, né? Mas ela só é inexperiente, só isso. Mas a criança sabe, entende, percebe, ela é mais sensação ainda do que as pessoas mais velhas, né? As fases humanas, os adultos são só figuras a imitar. Imitar é coisa de criança mesmo, não é coisa de adulto não. A gente que é adulto que às vezes aprende a lidar com essa imitação de uma forma diferente, mas a criança imita inconsciente. O adulto já sabe que isso existe e imita conscientemente, mas a criança não. Então, por isso, um bom exemplo de caráter, atitude, postura de fala, a gente tem que se policiar a ter tudo isso para passar tudo que é de bom para a criança, nesse ambiente da criança, para ela assimilar essas coisas e crescer robustamente com essas coisas, né? E ser humilde. O professor, o pai, a mãe precisam ser humildes de saber que a gente erra, que a criança compreende também, precisa entender que a gente tem os limites da gente, viu? É muito bonita a criança, quando a criança percebe que o adulto não é um herói, né? Que o adulto tem as limitações, que ele tem medos iguais os da criança, que a criança tem medo de apanhar, tem medo de bicho, tem medo de assombração, tem medo de... E nós também temos os nossos medos só de uma forma graduada, né? A criança precisa conviver nesses ambientes. Por isso que é bom a gente levar para o trabalho, levar para alguns lugares para a criança entender que a gente passa por medos e limitações iguais a ela. Então, o ensino, ele não requer mau caratismo docente, a falta de profissionalismo, principalmente por causa da inteligência social que existe ali para direcionar de forma referencial, né, a moralidade ilibada desses profissionais na escola. Então, esse profissional descobrirá o mundo infantil e se vislumbrará, porque tem coisa mais linda que a gente entender. É só Piaget para explicar o que é se sair do ambiente do trabalho e ir para o ambiente, sair do ambiente laboral e ir para dentro de casa, entender mesmo como é, né, aplicar o conhecimento que ele tinha técnico dentro da casa dele, com os filhos. Então, só Piaget mesmo, só estudando Piaget para entender. Então, esse vislumbre é natural, viu? Porque a criança é pura. Agora existem as fases, né, das crianças, né? De 0 a 3 anos, de 3 a 6, de 6 aos 9. Agora, dos 9, a criança já é mais madura, ela já aprende a enganar, ela já é maldosa. Até antes disso, dependendo do ambiente que ela convive. Mas é verdade, viu, gente? Então, a pureza e a simplicidade da criança infantil tem um limite, viu? Chega um tempo em que a criança não tem mais, aprende a ter maldade, né? E os desvios de caráter, como mentir, fingir, roubar, enganar, isso também é aprendido, viu? É aprendido. Então, tem criança que é simples, mas tem criança que é maldosa por causa do ambiente que convive. Então, o profissional verá que, com o passar dos anos, as relações sociais se repetem e nos faz aprender que as crianças, um, nos ensina com a pureza e com a primitividade. Essa força social faz da criança cidadã forte no físico e no psíquico. É a robustez, né, do ambiente que faz a criança boa ou má. É a gente que tem que tomar esse cuidado, né? Porque ela é pura receptividade, ela é uma anteninha mesmo, então aprende tudo, né? A criança sabe das coisas, ela só não sabe, ela não compreende o universo do mundo, mas ela sabe das coisas, ela entende. A criança não sabe, sabe sim, viu?
Então, essa virtualidade do saber aí, sem entender as coisas, né? Social e concreta e coesa é eficaz. São os humores da criança, né? A criança, às vezes, ela não entende as coisas, ela não sabe como é que são as coisas, mas é virtual, ela só recepta e ela distribui. Então, é praticar no dia a dia de forma conversando, compreendendo, entendendo, né? Sem coerção, viu? E agora eu vou falar de coerção, que nunca é viável, né? Agressão nunca é viável em canto nenhum, em lugar nenhum, principalmente na educação, né? Às vezes tem pais que nem batem na criança, mas o professor ele entende uma criança que tem problemas, né, de coerção na família. Então, agora quando a criança é adulterada, nós vamos ter problema social na escola e com certeza essa criança precisará de outros profissionais como psicólogo, assistente social, psiquiatra e etc. Viu? E quando a criança ela tem uma educação coerciva dentro de casa, uma educação de medo, ela leva isso para a escola. E aí é complicado, viu, pais? É preciso que os pais tenham calma e tranquilidade para lidar com a criança, porque ela vai levar para outros grupos sociais. Então é melhor que ela seja bem tratada em casa para ela ser bem tratada também em outros ambientes. Eu sou biolocutora e deixo aqui esse vídeo de hoje sobre virtualização infantil.